E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida jogada por Magnus Carlsen contra Ariantari no Title Tuesday da terça-feira passada. Vamos lá, Magnus joga peão D4 e Ariantari joga cavalo F6. A defesa índia. Ao invés de jogar um lance normal, Magnus joga peão G4. É um lance que você provavelmente nunca viu e recebe o nome de Gambito do Sapo Boi. Sim, existe um Gambito do Sapo Boi no xadrez. É isso daqui. Depois de cavalo toma peão de G, você joga peão E4 e tá aí sua justificativa. Dois lindos peões no centro, com o tempo no cavalo deslocado da casa de G4. Ariantari, segundo melhor jogador da Noruega, atrás somente, é claro, do próprio Magnus, resolve voltar o cavalo imediatamente e nós temos o que essencialmente é uma defesa Alekhine, onde as brancas estão com um peão a menos e um tempo a mais, certo? Ou seja, as brancas vão ter muito espaço no centro a partida inteirinha, só que se isso daqui for para um final, pode ser que as negras tenham uma grande vantagem, não somente pelo peão a mais, mas pelas fraquezas que as brancas vão deixando ao avançar tanto os peões. Então, Magnus joga peão E5, chutando o cavalo, pegando mais espaço, vem cavalo D5, peão C4, chuta o cavalo de novo e cavalo B6. Então nós estamos agora no quinto lance da partida, e o Ariantari já moveu esse cavalo 5 vezes. Depois de peão C5, nós temos o sexto lance, a sexta movimentação de cavalo, mas fica aí o que a gente falou. O cavalo volta para a casa de D5, uma casa fraca. Magnus acaba colocando todos os seus peões em casas escuras, ou seja, há um déficit nas casas fracas, a posição das brancas está um pouco esburacada. Se o jogador de pretas conseguir ocupar as casas corretas ao longo da partida, isso pode sim se tornar um problema. Temos bispo C4 por parte do Magnus, desenvolvendo com tempo no cavalo, já é o sexto tempo em cima desse cavalo que é jogado, e peão E6. Claramente não queremos tomar o cavalo. Apesar de dobrar peões das negras, isso daria ao nosso adversário algum controle sobre essas casas que são importantes, e eliminaríamos o nosso bispo bom da posição, que é o bispo da cor oposta aonde estão os nossos peões. Ele é muito importante para o ataque, é muito importante para a defesa também, então melhor mantê-lo. Magnus então joga cavalo C3, oferta ao seu oponente uma troca de cavalos, e é justamente o que temos. Cavalo toma C3, peão toma, e agora Magnus tem peões dobrados. Vem então o peão D6 e eu gostaria que você pausasse o vídeo aqui e pensasse o que você jogaria nessa posição caso fosse o jogador de brancas. Pois bem, pausou? Se você diz que tomaria o peão de D, talvez com C toma D6 para você se livrar dos peões dobrados, gerar um pouco mais de tensão ali na posição do seu adversário, meus parabéns, você é um jogador normal. Peão toma é absolutamente o melhor lance por parte do Engine, mas seguindo a avaliação humana, Magnus joga um lance que complica bastante as coisas. Ele joga cavalo em F3, sacrificando um segundo peão. Depois de peão toma peão aqui, as brancas têm esse centro bem estabelecido, duas peças desenvolvidas, mas tem dois peões a menos e claramente não querem tomar para não permitir uma troca de damas ou romper essa cadeia de peões aqui. Então, Magnus está somente desenvolvendo peças, trazendo peças para o ataque, e você vai ver que o ataque de Magnus aqui vai se desenvolver muito tranquilamente. Torre G1 agora, Magnus afirma que a falta do peão de G na realidade é uma virtude da sua posição, dificulta o desenvolvimento do adversário porque agora ele não consegue tirar o bispo sem pendurar o peão de G7, então vem cavalo em C6 por parte de Ariantari, desenvolvendo suas peças no lado do tabuleiro onde ele consegue fazê-lo, lance muito bom por sinal. Magnus joga bispo G5, propondo aqui um problema ao adversário de maneira imediata. Olha só, o bispo está na cara da dama. Se você tira a dama, jogando a dama D7, agora você bloqueou o seu bispo de casas claras e eu quero ver ele participar do jogo. Se você bloqueia com o bispo, aí eu tomo e na sequência vai cair a casa de G7, independente de como você escolha retomar aqui. Se você bloqueia talvez, por exemplo, com F6, que é um lance que eu sei que muitos iniciantes estão coçando para fazer, aí você expõe demais o seu rei ao longo dessa diagonal e existem temas até mesmo de sacrifício de cavalo ao longo da partida para que a dama possa entrar aqui na casa de H5. Esse é o lance que dá maior
desvantagem para as negras. Então, Ariantari escolhe dos males o menor e joga dama D7, bloqueando o seu próprio bispo de casas claras. Vem então dama E2 por parte do Magnus. O objetivo do dama E2 é muito legal mesmo. Magnus quer liberar essa casa para trazer a torre, porque a torre vai ficar na cara da dama e, de repente, nós temos um tema. O bispo está mirando a casa de D8. Se uma torre em D1 estiver mirando também a casa de D8, são gerados teminhas de checkmate, certo? Vem cavalo A5 por parte de Ariantari, questionando o bispo da casa de C4. Lance legal, talvez ele estivesse esperando, não sei, um bispo B5, um bispo recuando, mas o Magnus captura o peão de C5. Depois de cavalo toma bispo, temos não a recaptura do cavalo, mas sim o sacrifício do bispo como um todo. O Magnus joga torre D1. Olha que lance lindo! Agora, Ariantari tem problemas. Por exemplo, a dama está ameaçada, ela até tem casas seguras. É a casa de C6. Qual que é o problema de você colocar a dama na casa segura? O problema é torre D8 checkmate. Olha só, o sacrifício do bispo se pagou. A única maneira de Ariantari sair dessa é sacrificando a peça de volta. Então ele deve jogar cavalo em D6. Coloca o cavalo no meio do caminho. Bem, ele acabou de pegar um bispo de graça, então ele entregar um cavalo de graça também não é tão problemático para o jogador de pretas. E a posição segue vantajosa para as brancas, mas não tanto quanto se o Ariantari fizer o que ele fez na partida. Bem, ele contou o material, até onde ele sabe ele está com 2 peões a mais e um bispo a mais, então depois de dama toma torre, a pontuação segue igual. 9 pontos de material pela dama, 9 pontos de material pela torre, bispo e peão no final da linha. No entanto, nós temos agora uma posição onde não há mais um déficit de material das brancas, e a posição está muito melhor desenvolvida aqui para o jogador de brancas, enquanto as pretas só tem esse cavalo jogando e o cavalo está sob ameaça. Ariantari joga peão B5, defendendo o cavalo. Se você tomar um passant, ele vai tomar de cavalo para sair da ameaça, certo? Então o Magnus joga dama em E4, aproveita da movimentação do peão de B para jogar com tempo em cima da torre que tem que sair. Cavalo em D4 centraliza muito bem o seu cavalo, gera temas, talvez de sacrifício em E6, que são temas que vão ser explorados no futuro, e vem bispo em B7 por parte de Ariantari com tempo na dama. Magnus então fecha aquele bispo, que vai ter que ir triste para a casa de A6, e aqui existe um lance maravilhoso por parte de Magnus, que eu já cantei a bola um pouquinho, mas eu gostaria que você pausasse o vídeo e visse se você consegue encontrar o lance que vence para o jogador de brancas. Pausou? Encontrou? Eu espero que sim. O lance vencedor para as brancas é o lance cavalo toma E6, para expor o rei das negras. A ideia é que depois de peão toma, essa dama pode escorregar para a casa de G4, ameaçando o peão. Se o adversário defender o peão, seja de rei, seja de bispo, a dama vai escorregar para o outro lado. Então, por exemplo, depois de bispo na casa de D8, brancas podem jogar agora a dama na casa de D4. E essa dama está ameaçando uma infiltração lá em D8. Então não existe uma boa maneira do jogador de negras parar a infiltração de dama D8. A única alternativa é deixar vir, né? Então rei F7, você deixa a dama infiltrar. E agora existem temas de checkmate para as brancas, com talvez um levantamento de torre aqui em F3. Talvez você tenha que se livrar desse peão aqui como jogador de negras. O engine recomenda bispo em D6, entregando a torre para você poder tomar esse peão e gerar um bloqueio aqui do cheque de torre para o seu rei. Bem, a posição ia ficar completamente perdida. No entanto, o Magnus surpreendentemente não vê o sacrifício e o cavalo toma E6. Ao invés disso, ele volta o cavalo para a casa de B3. Agora nós temos peão H6 questionando o bispo por parte das pretas e o bispo tem que voltar. Então esses temas do bispo mirando a casa de D8 são eliminados da partida. Temos bispo em E3, peão B4 é um lance essencial para Ariantari porque coloca a torre no jogo, coloca o bispo no jogo, ele elimina esse peão que estava bloqueando tanto o jogo do jogador de negras. E aqui Magnus Carlsen joga bispo em C5, o primeiro e único grande erro do Magnus na partida que permite ao seu adversário uma igualização completa da posição. C
e somente se ele encontrasse com uma pressão tremenda de tempo o lance cavalo em B2 cheque. E a ideia é que esse cavalo infiltrando gera problemas para o jogador de brancas. Por exemplo, se você jogar rei em C2, você vai levar bispo D3 cheque, ganhando de volta a dama aqui na posição, né? E se você jogar rei em E1, depois cavalo cheque também é meio problemático e a posição aqui ficaria igual para o jogador de pretas. Bem, o Ariantari acaba não vendo a sequência vencedora. Ao invés disso, ele joga o cheque errado, ele joga torre em D8 cheque e agora o rei do Magnus vai para a segurança. Depois de peão toma peão, a gente entende por que o Magnus jogou aquele bispo em C5, certo? O objetivo é se livrar desse bispo, que impedia cavalo C5, e jogar cavalo C5, explorando o fato de que as peças das negras estão muito soltas. Olha, cavalo C5 ameaça o bispo que está solto, e o bispo é o único defensor do cavalo que também está solto na posição. Se você joga algo como bispo B5, é muito simples jogar um simples A4 aqui, né, se livrando aqui da defesa do cavalo e ganhando uma peça, pura e simples. Ao invés disso, o Ariantari joga cavalo em D2, então ele tira o cavalo que estava solto com tempo na dama, mas o Magnus joga dama em B4. E agora existe um ataque descoberto por parte das brancas. Quando esse cavalo se mover, vai ser cheque no rei e o bispo continua caindo. Ariantari acaba jogando o bispo em E2, levando o bispo à segurança, e aqui existe uma sequência lindíssima de checkmate forçado para o jogador de brancas. Pela última vez eu peço a você que pause o vídeo para ver se você encontra o mate forçado das brancas, e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas que for possível. Pausou? Tenho certeza que você encontrou a sequência cavalo toma E6, cheque duplo, porque a dama está dando cheque junto com o cavalo, então você não pode só tomar o cavalo, você não pode só bloquear a dama, você precisa mover o rei, forçado, e se rei em E8, você seguiria jogando cavalo toma C7, checkmate. Porque o cavalo está dando cheque, o peão corta essa casa e a dama corta essa diagonal. Ao invés de rei em E8, tivemos rei em G8 e torre toma G7, é um lindo checkmate. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.